Uma dúvida que me fica é em relação a como é que a pessoa, assim, as empresas elas não vendem esse custo, né? Eh, e muito vem da experiência, né, que a pessoa vai ter com aquela peça, com aquele equipamento, com aquele veículo, e vai entender, a partir dos dados, né, se vai dar certo ou não, a partir do momento que está lá rodando, parou para manutenção, aí você acaba juntando esse dado, né, armazenando esse dado e fazer essa análise depois. Mas, de alguma forma, hoje, para os gestores que estão ouvindo isso aqui agora, não tem nenhum dado. Como é que eles sabem que aquele equipamento, como é que eles identificam aquele equipamento, peça ou veículo é da melhor qualidade? É ouvindo o feedback dos outros? Aí tem que ter É um desafio, né? o desafio é grande. Ele tem que ter uma lista de contatos com quem ele possa se comunicar, para ver quem está usando, quem já usou, qual a experiência que teve. Exatamente. Eu costumo muito a gente fazer um trabalho chamado bait market, né? Então você tem que fazer um bait market. É muito importante isso, porque você troca ideias, como o Flávio acabou de dizer, com outras pessoas que atuam na mesma área. Por exemplo, uma empresa de ônibus, ele precisa pelo menos ter um sistema de informação, né? Para que você consiga gerar esses números. Afinal de contas, uma coisa é você ter um carro, outra coisa é você ter 1000 carros. Exato. Né? Então, você precisa ter um sistema que consiga você colocar essas informações ali, abastecer ele com todas as informações. Quais são as informações? Quilometragem, diariamente, essas quilometragens têm que estarem ali. E você saber o custo da peça. Ah, Marcos, eu não tenho nenhum sistema, não tenho nada. Eu só tenho um papel, uma caneta e um caderno. Pô, pelo menos você tem que saber qual a quilometragem que seu carro roda diariamente. Ah, pronto, eu coloquei uma embreagem hoje nesse carro, anotei a data aqui, hoje é 27/3/2024, e vou anotar qual a data que ele vai sair. Vamos imaginar que ele saiu dia 27/3/2025. Ah, legal, rodou um ano. Beleza, e nesse período de um ano, ele rodou quantos mil quilômetros? Ah, ele rodou 30 mil quilômetros. Ah, 30 mil quilômetros, legal. E quanto custou essa embreagem quando eu comprei? Ah, ela custou R$ 1.000. Então, eu vou dividir os R$ 1.000 por 30 mil 30 mil. quilômetros e vou encontrar o custo por quilômetro. Perfeito. Eu coloco geralmente vezes 1.000 quilômetros, porque às vezes dá um número muito pequeno. então fica mais fácil de você enxergar. Então, a empresa precisa realmente se fortalecer através dessa questão dos indicadores, com essas informações, e um sistema, sem dúvida, ajuda muito isso. Então é basicamente tentativa e erro, né? Comprando. Com certeza. Você comprou uma peça. Uma coisa é você, digamos, você chegou uma peça nova no mercado, novidade, você nunca ouviu falar e tal. Sem dúvida, aí, se você... É o risco. É um risco. Né? Você não tem ninguém para falar para você sobre aquilo, só o cara que está ali vendendo. Aí você vai ter que arriscar. O que a gente fala muito é o seguinte: se não for um item de segurança, né, a gente, beleza, a gente até faz essa tentativa. Se for, já não sendo um item de segurança, aí já a situação fica um pouco diferente. Mas se é uma peça que já é conhecida no mercado e você vai começar a utilizá-la pela primeira vez, é muito legal que você faça consultas com outras empresas, faça esse bait market para você conseguir enxergar isso. Aqui nós fizemos em 2012, né, um bait market muito legal aqui em Salvador. Quem conduziu esse trabalho foi até o engenheiro Frederico Matos, né? Foi um professor meu da minha vida toda aí, muito com ele. E ele eu participei, tive essa honra de participar com ele nessa época. A gente fez um benchmark aqui em Salvador. Na época tinham 17 empresas de ônibus. E a gente conseguiu reunir todos esses dados dessas empresas e conseguimos fazer esse benchmark. É claro que para você fazer esse benchmark também, que é interessante pontuar isso aqui, você tem que comparar banana com banana. Então, por exemplo, se eu entendo que você tem um grupo de, digamos assim, o sistema motriz, né? O sistema motriz, ele é composto de subsistemas: arrefecimento, injeção eletrônica, beleza. Então, dentro desse sistema motriz, existem várias peças que compõem o sistema motriz. Então, eu preciso, para fazer um benchmark correto, o ideal é que essas bases estejam iguais. Exato. Então, as peças que são de motriz são essas aqui. Pronto. Então, todas as empresas que nós vamos comparar, essas peças têm que estar ligadas ao sistema motriz. Senão, essa comparação de custo vai ser furada. Então, nós tivemos esse trabalho em 2012, foi muito interessante. E, a partir disso, a gente conseguiu identificar as melhores práticas na época. Foi muito legal. Então, eu convido muito as empresas que estão aí nos ouvindo a trabalhar e investir muito em cima disso, o bait market. Eu ainda acho hoje que as empresas são muito fechadas nesse sentido. Acabam não abrindo muito suas informações.
Mas eu entendo que para crescermos, eu acho que é interessante as empresas se unirem mais e trocar mais essas ideias, porque eu acho que aí a gente vai conseguir ter resultados melhores de equipamento, de peça e assim sucessivamente. E eu super concordo, porque naturalmente alguma empresa vai ter um resultado ruim, no sentido de fornecedor, de peça, enfim, e vai acabar fazendo com que aquela empresa, aquele fornecedor que tem uma nota baixa, passe a ter um maior cuidado, tentar produzir peças com maior qualidade, então todo mundo sai ganhando. É um ganha-ganha. Sem dúvida, sem dúvida. Ganha-ganha. E a gente também tem que entender que, às vezes, nesse benchmark que a gente fala muito aqui, é interessante porque você começa a ver que você pontuou agora, às vezes uma empresa tem um resultado ruim, um custo por quilômetro maior daquele item, mas aquele mesmo item em outra empresa tem um custo menor. O que isso significa? Então, a gente tem várias variáveis aí que você tem que estar estudando, né? Você tem que ver como é o tipo da manutenção que é aplicada naquela empresa, né? Porque, de repente, pode ser uma manutenção que não está muito adequada e por isso está fazendo... Às vezes, o problema não está nem na peça. O problema está no tipo da manutenção que está sendo feita, né? Enfim, então, esse benchmark... Às vezes, a topografia, por conta de região diferente... Muito bem. Né? Às vezes, o próprio serviço em si, quem está rodando na rodovia, quem está rodando dentro da cidade, isso tudo muda. É por isso que a comparação tem que ser banana com banana, maçã com maçã. Exatamente. Né? Eu não posso fazer a comparação de transporte urbano com transporte rodoviário, que não vai bater, mesmo sendo as mesmas peças. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Por exemplo, você vê a velocidade média na empresa que eu trabalho aqui em Salvador, uma empresa de transporte urbano, serviço severo, velocidade média de 18 km por hora. 18 km por hora, velocidade média. Né? Em bicicleta, vacilar, você está indo mais rápido até do que o ônibus em algumas situações. Então, assim, já tivemos casos no passado onde vamos fazer uma comparação do consumo médio dos ônibus. Né? Aí o pessoal falou, a empresa é sua, qual é a média? A minha média é, eu faço 2 km, eu percorro 2 km, 700 metros com 1 litro de combustível. E a sua? 2,8. Poxa, 2,8. Legal, então a sua é melhor do que a de cá. Você não pode nem afirmar dessa forma. Não então, dá. É o que o Flávio acabou de dizer. Você tem, por exemplo, se a empresa A, que faz 2,7 km com 1 litro, você tem uma velocidade média de 18 km por hora, e você tem uma empresa B, que faz 2,8, ou seja, melhor do que o 2,7, e tem uma velocidade média de 23 km por hora, então você já percebe aí uma diferença. É o que o Flávio acabou de dizer. Então, essas velocidade média, a topografia, tudo isso faz a diferença. A carga, tem muita coisa, tem muita variável que precisa ser considerada nesse momento de fazer a comparação. Verdade. Né? Mas ainda assim vale a pena ter o trabalho para poder ter um melhor dado, uma melhor informação na hora para poder tomar a melhor decisão. Né? Nós temos outro desafio que surge constantemente, que é as mudanças regulamentares. Tivemos a imposição do Arla, agora veio o Euro 6 e as manutenções têm que se adequar constantemente a isso também. Sem dúvida. Você tem agora, você falou essa questão da manutenção se adequar, isso é muito importante. Você pontuou alguma coisa aí, por exemplo, o biodiesel. Isso. Né? Então, a gente teve recentemente uma palestra com o pessoal da Bosch, inclusive, e você viu o seguinte, que quanto mais adição à questão do biodiesel, com o passado, esse percentual vai aumentando, né? Maior carbonização. Maior carbonização. Então, o óleo diesel parado num tanque de um carro, por exemplo, um ônibus parado 30 dias parado numa oficina, porque ele está fazendo algum tipo de serviço, aquele óleo ali que está no tanque do ônibus começa a criar tipo uma nata ali por cima dele ali. Tipo, e isso quando você vai funcionar o carro, se o cara não estiver atento a isso, quando ele funcionar o carro, ele vai gerar toda essa nata ali, vai para a tubulação, para o sistema de injeção, vai prejudicar os bicos injetores, a bomba de alta pressão. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a essas mudanças. Né? Às vezes são mudanças que às vezes é uma questão política, mas que ela vai afetar diretamente o resultado da sua frota.